Olá, eu sou Flávia Macedo e vamos juntos no primeiro programa do ano. Em 2022, você continua acompanhando aqui no Aliança da Soja conteúdos sobre a cadeia produtiva do grão para ficar sempre bem informado e tomar a decisão certa aí na lavoura. No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento de área plantada de soja nos últimos anos. Saiba a estimativa de semeadura para a safra 22-23. Entenda quais os principais fatores que colocaram a soja como uma das culturas mais atrativas no campo. Conversamos também com um produtor rural que destinou parte da área de cultivo de floresta para plantar a oleaginosa. E ainda, terras baixas destinadas para o arroz dividem espaço com a soja. Vamos saber quais os cuidados na produção dessas duas culturas tão diferentes. Vamos começar o programa de hoje, então, com uma reportagem que mostra que pequenos e médios agricultores têm deixado a silvicultura para se dedicar ao plantio da oleaginosa. De olho na valorização do grão, tem produtor no interior de São Paulo que destinou parte da área de floresta para a produção de soja. Nesta área, em Taquarivaí, no interior de São Paulo, o eucalipto foi retirado em 2020. Neste ano, será a primeira colheita da oleaginosa. Dá resultado, né? Só que é um resultado a longo prazo, você tem que aguardar 6 anos, 10 anos para ter o resultado. E é um mercado de madeira restrito, você fica na mão de alguns compradores, o que eles querem pagar e o preço da madeira baixo. Então o resultado é bem inferior ao da soja. O preparo do solo para receber a soja começou há mais de um ano. A conversão contou com a consultoria de um engenheiro agrônomo. O primeiro passo é você olhar essa área de eucalipto e fazer uma análise, antes de você fazer a retirada dos tocos. Esse é primordial, você ter uma boa análise de solo, né? Avaliar esse solo e as condições dele. Aí você vai, na sequência, aí contratar um pessoal especializado, né, para elaborar a destoca, que a gente fala. A destoca é a parte mais pesada do empreendimento na conversão de uma área de eucalipto para cereais. No caso específico, soja que a gente está falando. Com o resultado da análise de solo em mãos, é feita a correção com os insumos. Primeiramente é o calcário. E o calcário, numa área de destoca, geralmente a necessidade é bastante alta. Porque os níveis de fertilidade desse solo, ele com certeza está baixo pela retirada da madeira. Você tem aí um período de 6 a 8 anos extraindo e você não tem uma reposição de nutrientes. Então você vai ter que fazer uma volta ao processo. E daí na sequência você vai aportar uma cultura, dependendo da época, se é inverno, geralmente você vai entrar com uma cultura para cobertura, morta que nós falamos, para nós entrarmos no processo de plantio direto, que é o nosso métier, que é o nosso serviço do dia a dia, que é o que o produtor sabe fazer. O processo é a médio prazo e tem um custo inicial elevado. O produtor precisa preparar o fluxo de caixa. Ele tem que estar olhando lá na frente, porque ele vai precisar desse investimento, e esse aporte de dinheiro, ele é imediato, né? Ele não tem como esperar, ele tem que fazer, durante esse ano ele tem que fazer todo esse investimento, para depois ele colher os frutos ao longo dos anos. Você tem aí uma amortização, pelo menos ao redor de 3 anos, para você pelo menos amortizar esses custos iniciais. Claro que, por outro lado, você tem uma valorização da terra também. Isso a gente tem que deixar claro. O Ricardo colocou tudo na ponta do lápis e espera lucrar mais com o mercado de soja. Em um primeiro ano, não vai ser aquela produtividade das mais altas, vai dar uma produtividade baixa, média. Mas já no segundo ano melhora, no terceiro, quarto ano, vai ficando uma terra de agricultura, produções, altas produtividades. Eu acredito aí, mesmo com investimento alto, que precisa ser diluído na cultura da soja, eu acredito aí de 50% a 100% a rentabilidade superior ao do eucalipto. O trabalho no campo avançou gerações. O filho, Josué, cuida da logística de produção e regulagem das máquinas. A máquina vem cheia de tecnologia, mas a gente não usa tudo, não é aplicável. Então, o principal que eu faço é analisar o que eu posso aplicar aqui e que jeito que isso vai ficar melhor. Vai ser viável para fazer isso aqui.
Então, principalmente a questão do piloto automático, linha a linha e taxa variável. O benefício principal, na minha opinião, é a praticidade, versatilidade. Você não gasta tanto tempo mais regulando uma máquina, você pode acompanhar as máquinas do escritório. A longo prazo vai dar economia de semente, de adubo, de tempo também, principalmente, né? Com a redução de tempo e dinheiro, através da tecnologia e o preço atrativo do grão, o produtor espera bons lucros na próxima safra. E agora, com o grande aumento dos custos, a gente ainda não sabe como vai ficar. Mas os últimos resultados de soja, com ótimas produtividades, venda, né, do preço muito bom, o resultado tem sido muito bom. Com a projeção de resultados, a família comprou mais 740 hectares para plantar em 2022. Nós já adquirimos uma área em Avaré, outro município distante daqui, que já é uma área todinha de eucalipto, mas já com o projeto, né, uma boa parte, metade da área já foi tirado o eucalipto e já estão plantando soja lá também. E o Aliança da Soja vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos mostrar que áreas destinadas para o arroz também têm dividido espaço com a soja. Eu converso com um professor especialistas nas duas culturas para entender quais os cuidados na produção da oleaginosa em terras baixas. O Aliança da Soja volta daqui a pouquinho. O Aliança da Soja já está de volta e vamos continuar falando sobre a expansão da soja em áreas destinadas para outras culturas. No bloco anterior, mostramos um produtor que implantou o cultivo do grão no lugar de eucaliptos. Agora, neste bloco, vamos mostrar que áreas destinadas para o arroz também têm dividido espaço com a soja. Um levantamento realizado pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IGA, mostra que nos últimos 10 anos, a cultura da soja em rotação com arroz e irrigado cresceu 205%. O estudo do IGA mostrou que na safra 11/12, a área total de arroz em rotação com a soja, no Rio Grande do Sul, era de 121.166 hectares. No ciclo 21/22, foram semeados 370.594 hectares, alta de 205% na última década. No comparativo com o ano passado, onde foram colhidos 341.188 hectares, houve um crescimento de 8,62% em área plantada. O volume em áreas consorciadas com arroz e soja representa 39,2% do total produzido no estado. Outro dado levantado mostra resultados positivos na produtividade. Na temporada 2021, a média produtiva foi de 52,3 sacas por hectare, crescimento de 65% em comparação à safra anterior. Agora vamos ampliar o tema, trazendo para a nossa conversa o professor da Universidade Federal de Santa Maria, Alencar Zanon. E vamos começar então já entendendo quais os fatores que colocaram a soja como destaque entre as culturas agrícolas. Já começo por aí então, Zanon, a rentabilidade do grão e a liquidez de venda, né? Afinal de contas, soja colhida é soja comercializada. Esses são um dos atrativos para os produtores. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Alô, produtores de soja de todo o Brasil. Correto, Flávia. Um dos principais motivos que permitem hoje esse aumento significativo de área em todo o Brasil e nas áreas tradicionalmente cultivadas com arroz é o mercado e a demanda por esse produto, que com certeza tem um nível muito elevado de proteína, ao mesmo tempo que é uma fonte muito importante para a produção de biodiesel. Isso faz com que o mercado esteja muito aquecido e continue nessa mesma batida, em virtude da soja realmente ter um diferencial muito grande comparado com as outras culturas. Em relação aos cuidados, né, como gerar produtividade nessas culturas, levando em conta que elas são tão diferentes, o arroz é produzido praticamente em solo encharcado? O principal ponto é manejo. E aí nós temos que estar atentos à drenagem.
Diferentemente da cultura do arroz, que fica 90% do ciclo dela com uma lâmina de água com 5 centímetros de altura, a cultura da soja não pode ter água por mais do que 24 horas. Caso contrário, vai ocorrer a morte de plantas e, consequentemente, a perda de produtividade. Então, a principal diferença de culturas de sequeiro, quando semeadas em área tradicionalmente cultivadas com arroz, é não pode ter água. Então, o produtor precisa estar focado em drenagem. E essa drenagem, como você está trazendo aqui para a gente, tem que ser eficiente, né? Alguns dias de chuva, inclusive, pode comprometer a produção. Correto. Nós temos muito trabalhos na equipe Field Crops que coordenamos na Universidade Federal de Santa Maria, o Instituto Rio Grandense do Arroz e outros pesquisadores que estão focados em entender o manejo de soja em terras baixas, apontam que uma lavoura de soja com mais de 24 horas com excesso de água, ou seja, com a água preenchendo o espaço poroso do solo, vai provocar perda de produtividade. Você trouxe aí a questão da pesquisa, a importância da pesquisa para a produtividade na lavoura. Queria avançar nesse tema, então, que é a sua área. Quais os estudos que estão mais trazendo esses resultados para essa produtividade em terras baixas, né? Muitas vezes, né, Zanon, a um passo do mar. Correto. Nós vamos imaginar agora, e realmente é isso que acontece, né, Flávio? Muitas vezes a gente está conduzindo experimentos e nosso foco é a lavoura do produtor e a gente está enxergando aí o mar ao mesmo nível do que a lavoura de soja. Então são lavouras muitas vezes a 0 metros de altitude que concebem aí um sistema totalmente diferente, pensando na soja nessas áreas de arroz comparado com a soja no restante do Brasil. Mas, em virtude do crescimento que a soja teve nos últimos 10 anos, ou seja, saímos aí de 50 mil hectares e hoje nós estamos em 400 mil hectares. Aproximadamente 40% da área vem em rotação com arroz. Isso faz com que muitos pesquisadores se dediquem profundamente a entender e, principalmente, trazer soluções para o produtor de soja para estar aumentando a sua produtividade e, principalmente, a sua rentabilidade. Zanon, para a gente encerrar, você trouxe esses dados aí, né, do aumento de área da soja em rotação com arroz. Para o futuro, pensando nas próximas safras, você acredita que esse número vai continuar em alta, não só para áreas com rotação com arroz, mas em áreas destinadas exclusivamente para a soja? Sim, Flávio. Nós observamos a necessidade, após as discussões da COP26, que nós precisamos intensificar o sistema de produção. E a intensificação, ela passa necessariamente pelo aumento de produtividade na mesma área ou colocar mais cultivos. Consequentemente, isso fortalece e favorece mais e, principalmente, incentiva os produtores a estar produzindo mais com menos custos. E aí, a rotação de cultura, com certeza, é um pilar muito forte para isso. E para todos os produtores ter um exemplo muito claro do benefício da soja dentro da lavoura de arroz, aqueles produtores que adotam a soja produzem 20% mais arroz comparado com aqueles produtores que fazem arroz sobre arroz sobre arroz. Benefício para os dois lados, né, Zanon? Maior produtividade no arroz e maior rentabilidade com a soja. Inclusive, a gente falou no começo, soja colhida é soja comercializada. Ele pode ter mais tempo para comercializar o arroz no momento certo, né? Correto. Agora o produtor, diversificando a matriz produtiva, ele consegue ficar analisando o mercado e a partir daí tomando decisão. Vamos vender o arroz, vamos vender a soja e com certeza isso dá mais segurança para ele. Eu conversei com o professor Alencar Zanon. Muito obrigada pela sua participação aqui no primeiro Aliança da Soja deste ano de 2022. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado e um forte abraço para todos os produtores do Brasil. E amanhã tem reprise às 6h30 da manhã e você pode rever esse e outros programas no site e YouTube do Canal Rural. Lá você encontra também conteúdo exclusivo sobre a cadeia produtiva da soja. E por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Seguimos juntos por todo esse ano aqui de 2022. Até semana que vem. Tchau, tchau.